Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Podcast Tênis Brasil desta semana tem um convidado mais do que especial. Para mim, o maior nome do tênis masculino brasileiro desde Gustavo Kuerten. E olha, ele nem precisou segurar a raquete para isso. Com a gente, Carlos Bernardes, um árbitro de primeira linha internacional, um dos grandes nomes do tênis brasileiro. Carlos Bernardes, muito obrigado por tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil. Obrigado, bom dia aí no Brasil, aqui já estamos quase às 4 da tarde aqui na Itália. É um prazer falar com vocês, acho que é a primeira vez que eu falo com... Primeira ou segunda vez que eu falo com alguém aí do Brasil. Conversei com tanta gente de fora agora durante esse período de aposentadoria, mas é a primeira vez, eu acho que estou falando com alguém do Brasil. Oh, que beleza. Bernardo, como é que está a vida aí pós-carreira, pós tão difíceis anos, né? Tantos longos, 30 anos de arbitragem, né? Só 40. Como é que está essa vida agora? Está tudo bem, nas boas? Você me falou que ia jogar tênis, torneio de tênis, você está curtindo aí? Não, é muito diferente. Estou gostando bastante, estou aproveitando, porque se você imaginar que durante 40 anos a gente passa uma média de 25, 30, 35 semanas ao ano viajando, e de repente você pode ficar em casa 6 meses, que é que vai acontecer no final dessa semana, já é uma coisa espetacular. Estou tentando fazer algumas coisas que eu sempre começo, paro porque tem que viajar, aí volta e tem que começar outra vez. Então tem muita coisa assim, ainda arrumando, aproveitando bastante, como você falou, jogando, participando de torneio. Hoje eu vou jogar um torneio à noite de caridade que tem aqui, que eles arrecadaram fundos para a campanha do câncer feminino, que é do meu clube lá, que eles me deram um membership. Então, eu estou tentando aproveitar todos esses momentos nesses 40 anos que eu deixei para trás, né? Mas estou gostando bastante. E olha, você que está em casa e você acha que o Carlos Bernardes é um jogadorzinho qualquer, amadorzinho igual nós aqui de semana, Bernardes foi treinador, foi professor de tênis, né? Então, aliás, conta um pouquinho daquela tua história de início, Bernardes. Já é bem conhecida, mas eu acho que é tão espetacular aquela tua história de como você começou a jogar tênis, a tua vontade de jogar tênis, tinha que pular muro para conseguir realizar teu sonho, né? Essa é uma fase... É engraçado que a gente só começa a pensar nessas coisas depois que a gente para, né? E é verdade, em São Caetano a gente pulava o muro do antigo Lauro Gomes para ir jogar tênis de fim de semana, de sábado e domingo, e a gente colocava aquele cavalete do atletismo, sabe aquele bem grande, e algumas vezes nós esquecíamos de tirar aquele cavalete. Agora você imagina, numa chove, quadra de saibro, aquela coisa que pesava uma tonelada, e um dia um dos professores esperou por a gente e disse: vocês não vêm jogar com pessoas normais, entram pela porta da frente. E foi meu começo, eu tinha 14 anos, 13 anos, e foi assim que eu entrei no tênis. Gostava, assistia na televisão, mas nunca tive a oportunidade de jogar assim, de treinar, e comecei assim em São Caetano. Esse foi meu primeiro contato. E a oportunidade de ser árbitro, de ser juiz de linha no começo, né, surgiu logo depois, né? Ali me parece que ali foi 84, Fed Cup, né, de 84, foi a tua primeira aventura na arbitragem, mas ainda era uma coisa muito amadora, né? Porque você dividia teu horário com outras coisas, né? Isso, eu era professor de tênis nessa época, eu não sei se era ainda a época que eu estudava engenharia mecânica na Mauá, e houve esse torneio no Pinheiros, e eu falei com a minha chefe: que a gente não vai ver como funciona, primeira vez no torneio profissional, nunca tinha visto aquele nível, porque era um nível muito alto, eram as 16 maiores equipes do mundo, né? Eu gostei, comecei a fazer alguns torneios no Brasil, eu não sei se você lembra, essa época foi um boom do tênis no Brasil, tinha 20 e tantas semanas. 35 semanas de torneio nós chegamos a ter no Brasil. Era uma loucura, e aí eu comecei a fazer torneio de tênis e dar aula, torneio de tênis e dar aula, até um dia que ela chegou para mim e falou: você tem que escolher, porque você está viajando mais do que dando aula. E aí eu escolhi. Não sabia onde ia parar nessa história toda, porque era uma coisa muito nova. E acho que escolhi certo. Depois de 40 anos. E aí tem a história, me conta, que você acabou sendo
vamos dizer, reconhecido, né, da tua capacidade em 92, durante o ano de Itaparica, quando uma pessoa da ATP viu você arbitrando e aí falou assim, olha, dá para você ser árbitro internacional, e aí você fez a tua primeira viagem, é isso mesmo? Foi uma senhora que era a chefe do torneio antigo Lipton, que é jogado em Miami. Antes jogavam em Key Biscayne, que era a Joyce Siegel. E ela veio ao Brasil e ela gostou de 6 juízes e fez esse convite para nós, para poder participar do Lipton no ano seguinte, que era 92, que foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos assim, participar de um torneio de tênis. E essa foi uma abertura muito grande para nós, porque nos Estados Unidos é onde haviam os maiores torneios do mundo, principalmente várias semanas de torneios grandes. Eles tinham, na época não se chamava Masters, mas era Grand Prix, alguma coisa parecida, porque tinha muito torneios, Super 9. E foi uma abertura muito grande para a gente. Desses 6 juízes, o Adão Chagas fazia parte, o Adão trabalhou um bom tempo também como juiz de cadeira, e foi esse impulso que deu a minha carreira, né, assim dizendo. Bom preconceito contra os sul-americanos ali no circuito, Bernardo? Não diria preconceito, eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, não era tão profissional essa parte de juiz de linha. Muitos usavam esse período, principalmente Miami, Indian Wells, como férias. Então, muitos tinham trabalhos assim. Até hoje, eu me lembro, tinha um senhor que ele trabalhava na NASA. E ele fazia juiz de linha, juiz de cadeira em alguns torneios. E muitos usavam essas 4 semanas do ano para essas viagens, porque era frio em algumas partes dos Estados Unidos. E eles acabavam viajando para fazer Miami, Indian Wells, e assim por diante. Eu acho que a partir de 92, 93, esse período começou a mudar um pouco e alguns juízes começaram a viajar mais. No começo não é um preconceito, mas é aquela coisa de você estar abrindo para outras pessoas de fora do seu país, até de fora daquela área que eles estavam bem acostumados, né? Então foi um pouco, não digo ciúmes, mas não foi tão bem aceito, né, no começo. Mas depois a coisa se tornou mais profissional e aí todos viram que era o caminho que teria que ser seguido, né? Essa mesma coisa que está passando agora com a parte das máquinas, a parte da tecnologia. É uma coisa que vai acontecer que não é porque é contra o ser humano, não, é um avanço da tecnologia, é um avanço do esporte. Você lembra qual foi a primeira partida que você foi juiz de cadeira mesmo? Nossa. Você estava nervoso, não? Nervoso com certeza, mas é uma coisa diferente, né? Você sai de juiz de linha, andava de juiz de cadeira. Mas como a gente tinha aquele processo de iniciar nos torneios menores, que dá uma facilidade de você se adaptar, olhar outros juízes grandes, juízes famosos naquele período, que é uma das coisas que vai mudar muito agora com a tecnologia. Que a gente aprendia muito trabalhando como juiz de linha, que você estava envolvido com jogos onde haviam bons juízes, ou juízes diferentes. E você aprendia muito com essa estratégia. Eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar muito agora, que não havendo juízes de linha, as pessoas não vão viajar tanto para trabalhar em torneios, porque essa era uma coisa que fazia as pessoas se interessarem em fazer uma coisa um pouco mais avançada, um trabalho mais difícil. Hoje já vai ter que começar com juiz de cadeira, só que aí você não vai poder viajar tanto porque não tem tanto espaço assim, né? Sim. Bem mais difícil a coisa. Bernardo, você tem ideia de quantos países você chegou a visitar? Me conta como é que fica a tua viagem aérea, porque você deve ser uma pessoa não grata nas empresas aéreas. Os números são meio ridículos, mas mais de 100 países com certeza. Essa coisa das companhias aéreas é engraçado, porque no começo eu viajava muito com a American Airlines, que era One World, e eu cheguei a fazer quase 3,7 ou 8 milhões de milhas com eles. Né? Meu Deus! Era uma loucura, porque a gente sempre viajava na classe econômica por causa dos bilhetes, que eram muito caros, mas por causa com essa coisa de viajar sempre com a mesma companhia, acumular as milhas, então a gente podia fazer os upgrades. Então, houve um período, eu não sei como que essas companhias sobreviveram, que a gente comprava o bilhete em econômica, com as milhas a gente fazia o upgrade em business, e chegava no aeroporto, eles faziam o upgrade em primeira classe.
Nossa. Só que no final, eles contavam uma pontuação de primeira classe, não de econômica. Uhum. Então, eu não voei 3,7 milhões de milhas, mas com os bônus, com todas essas coisas, uma loucura. Mas dá quase 6, 7, porque aí junta com a United, dá uns 7 milhões de milhas, dá fácil. Foi uma das coisas que eu aprendi muito com esses 40 anos. Como administrar essas viagens com as milhas, pontuações. Você pode perguntar qualquer coisa eu tinha pessoas nos torneios ou na companhia que me perguntavam como viajar, como fazer isso, como fazer aquilo, porque você acaba descobrindo umas coisas que te ajudam muito, principalmente nessas viagens longas que a gente tinha, né, de Austrália, China, Índia, ajudava bastante. Eu vou virar um consultor de turismo, você é um agente de turismo. Não, a gente aprendia muitas coisas, hotel, a mesma coisa, a gente tem os hotéis pagos pela companhia, pelos torneios, mas a gente podia usufruir dos bônus que os hotéis dão, então você ganhava noites com essas coisas, e te ajudava quando você podia usar isso nas férias. Então, são muitas coisas que você acaba aprendendo depois com essas coisas de viagem, que ninguém te explica, ninguém das companhias te dão essas dicas, né? Mas você acaba aprendendo com tantas vezes viajando. Teve algum lugar mais exótico que você foi como árbitro, algum país mais diferente, assim? Eu gosto muito de China e Japão, Índia, que foi uma surpresa para mim. Eu acho que tem que ir, tem que conhecer esses lugares. Às vezes a gente só fala, um lugar é assim, assado, mas muitas vezes eu interrompi algumas pessoas que falavam, às vezes, mal do Brasil ou mal de um outro país, e eu perguntava, você já esteve lá, você já visitou, você conhece? Não, eu ouvi, não, então não fala nada, você tem que visitar. Acho que cada país tem o seu, aquela coisa bonita de conhecer, tem os seus problemas, acho que todos são assim, aqui na Itália tem os seus problemas, mas você vendo pelo lado de beleza natural do povo, da cultura, que é o que vale mais, eu acho que essa é uma das coisas que o tênis deu oportunidade para mim, que eu nunca vou esquecer. Conhecer todos esses lugares, todas essas pessoas, as culturas diferentes, a gente acaba entendendo um pouquinho mais porque o mundo é meio maluco como está agora. Né? Olha, 8.000 partidas, é isso? Alguma coisa por aí? Mais ainda? Acho que mais de 8.000. Meu pai de Deus, é muita coisa, 30 anos. Teve algum jogo específico? Consegue imaginar um jogo especial dentro disso todo? Claro, você fez final de US Open, você fez final de Wimbledon, a final de Wimbledon, o Djokovic ganhou seu primeiro título, aí você fez uma final de Finals, em que o Murray ganhou e foi número 1 do mundo, quer dizer, obviamente teve jogos muito especiais, mas teve algum jogo que te mexeu mais com você? Não, é difícil falar de um jogo, eu acho que deveria ser colocado assim como fases, não? Eu acho que um jogo que marcou muito, acho que o meu trabalho, foi um torneio em Split, na Croácia, que jogou Goran contra o Becker. Como o Becker ainda estava voltando ao circuito, então ele não era cabeça de série, ele já jogava com o Goran na segunda rodada em Split. E foi uma partida impressionante, porque são duas pessoas com um carisma enorme, e jogando em Split, a terra do Goran. Eu lembro o Paulo Pereira era o juiz, era o supervisor, aí ele me deu esse jogo. Eu acho que esse jogo foi uma das coisas assim que marcou bastante, porque era uma coisa, você não tem ideia que ia fazer uma partida do Goran em Split, mas tendo também o Becker, ou seja, muito respeitado também pela torcida. Teve o período... Fora que os dois sacam muito, né? A bola na linha. Ali não existia Hawkeye, não existia chamada eletrônica, era juiz de linha normal. Olhômetro mesmo. Teve a fase da primeira designação de torneio grande nos Estados Unidos, quando eu fiz São José, na Califórnia, que naquela época nós éramos em 4 juízes, 2 ficavam para as finais. Então, um tinha que fazer as 2 semifinais e um fazia a final, e os outros 2 iam para a semana seguinte. E eu fiquei para fazer essas semifinais, e uma dos jogos era Agassi contra o Malivai Washington e Jim Courier contra Michael Chang. Ou seja, em 2 jogos eu tinha 3 top 10 e um que era número 18 do mundo.
Então, é uma outra fase que te dá aquela confiança de trabalhar em torneios assim. E aí vem esses torneios grandes lãs, né? O primeiro US Open Final, depois esse de Wimbledon, provavelmente é o que mais marca, acho que a minha carreira, porque era o torneio que eu assistia na televisão, que é esse do Novak contra o Nadal. Mas é assim, são vários torneios, vários jogos. Para te lembrar alguns, esses seriam alguns assim que ficam na minha memória. Olha, hoje, naquela época você não podia falar muito, né? De que esse jogador isso, esse jogador aquilo, mas tinha jogadores mais difíceis e os jogadores que te davam menos trabalho. Como é que era essa vida? Porque a ATP gostava de jogar você em jogos complicados, né? Que você, obviamente, era um jogador extremamente respeitado, muito duro, bem disciplinado, e você pegava muita pedreira, né? Teve algum jogo assim muito, mas teve um jogador muito mais chato que outro, não? Não, eu acredito que hoje os jogadores são mais controlados, porque você tem microfone, você tem as câmeras de televisão. Eu acho que no passado era muito mais difícil, porque você não tinha essa coisa da internet. Hoje acontece uma situação na quadra agora, em 1 minuto já está online, todo mundo está vendo o que aconteceu, antes da partida terminar. Então, eu acho que no passado era muito mais complicado. A gente tinha uns jogadores... Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo, a gente olhava o quadro e ao invés de ter 32 jogadores e olhar, tem 2 que são difíceis, era ao contrário, a gente olhava e falava, poxa, tem 28 que são terríveis e 4 que são bonzinhos, né? Você lembra aquela época que eram jogadores temperamentais, o o Meca, o Diego Pérez, Filippini, eram jogadores fantásticos, mas tinham aquele temperamento, tinham aquela coisa, mostravam na quadra, né? Não era uma coisa muito controlada como é hoje. Eu creio que aquele período era muito mais difícil. Jogadores difíceis, eu acho que é mais situações difíceis. Porque você pode ter uma situação que, de repente, é um jogador muito fácil, mas a pessoa fica maluca na hora e te fala qualquer coisa, ou faz qualquer coisa, e pode complicar um pouco. Eu acho que são mais situações complicadas do que jogadores difíceis. Por ser brasileiro, você nunca fez jogo do Guga? Jogo do Guga no auge dele, não? Fiz. Fiz. Eu cheguei a fazer finais do Fininho, eu me recordo até hoje, contra o Slava Dozedel na República Tcheca. Olha só. Então, o que não havia muito essas coisas de... Tentava evitar, mas se no final do torneio ficava você em outro torneio, um outro juiz um pouco menos experiente, até o supervisor conversava com outro jogador e perguntava, tem algum problema se o Carlos faz o seu jogo, que é um outro jogador brasileiro, e nunca teve um problema de o jogador falar, não, eu prefiro... Eu acho que isso, como eu te disse, no passado era muito mais fácil, hoje é muito mais complicado e eles tentam evitar o máximo possível. Pode acontecer? Pode, mas eles tentam evitar 100%. Sim. Poxa, eu sempre brinco e conto essa história quando me perguntam do passado. Eu tive um torneio no Recife com um supervisor americano que nas finais do torneio muitos jogadores andavam na semana para jogar a semana seguinte e um jogador alemão ficou sem ninguém para aquecer, para fazer um aquecimento. E ele perguntou para os supervisores se tinha alguém que o supervisor conhecesse que podia aquecê-lo, porque ele ia jogar semifinal e não tinha ninguém para fazer, não conhecia ninguém ali. E o supervisor falou, pode jogar com o Carlos. Aí eu fui fazer o aquecimento com ele, creio que era Robbie Weiss, um jogador alemão. Eu fiz aquecimento, ele foi jogar semifinal e ganhou. Ele ganhou, o que ele fez? Ele foi falar com o supervisor e perguntar se eu podia fazer o aquecimento para ele no dia seguinte, que ele jogava a final. E o supervisor falou, ótimo, não tem problema nenhum. Só que eu era o juiz da final. Caramba. Então imagina, aqueles torneios que eram realizados no Brasil, nas praias, lembra que eles não cobravam ingresso, porque era público local, então a pessoa entrava e saía a hora que bem entendesse, né? E havia gente, quando a gente estava aquecendo na quadra central, vendo, e que ficou para o jogo, e que eu ouvi o comentário quando a gente entrava na quadra, que eles falavam, mas como ele pode ser o juiz se ele estava jogando com o jogador de manhã? Agora, você imagina isso hoje. Seria um escândalo.
Antes de entrar na quadra, todo mundo já sabia que o juiz que ia fazer a final estava batendo bola com... Mas naquela época... amigo do jogador, né? Naquela época a gente jogava futebol com jogadores. Eu acho que era uma coisa assim que... Quantas vezes a gente foi para o Equador e o Fabrício, não sei se você lembra do Fabrício Valdivieso. Sim. Ele reservava aquele estádio do... Como que era? De Guayaquil, do Barcelona de Guayaquil, para jogar. Então jogavam jogadores, árbitros, era uma coisa assim. Na América do Sul a gente jogava sempre, e alguns torneios na Europa também jogavam. Jogava tênis com os jogadores, a gente ficava no mesmo hotel, o hotel tinha uma quadra, a gente jogava tênis. Eu e o Adão jogamos contra era o Testa, Cristiano Testa e o Marcelo Rebelo, se não me engano. E o Meli Jenny era sentado na cadeira rindo, porque eles brincaram com a gente, falaram, olha, a gente dá 40 em todos os games para vocês. E eu e o Adão ganhamos 7-6. Caramba. Aí eles ficaram tão malucos que eles falaram, não, vamos jogar uma partida normal. Nós ganhamos 6-2. Agora você imagina os juízes trabalhando na partida dos jogadores de dupla que estavam jogando no hotel. Coisas que não existem mais, né? Então, essas coisas mudaram bastante. Por isso que eu te falo que era muito mais complicado no passado do que hoje em dia, porque hoje há muita separação, é muito mais pessoas por detrás de um jogador do que era no passado. Isso é verdade. Aliás, o pessoal lá de casa vai ficar bravo se eu não te perguntar do caso Nadal, que marcou, de certa forma, a sua carreira, quer dizer, sempre tiveram alguns probleminhas, porque o Nadal era aquele cara que discutia tudo e era muito chato, houve aquele problema no Rio, que aí depois ele teria vetado você. Como é que vocês depois chegaram a se falar, bateram um papo, se acertaram, ou ainda ficou um clima ruim? Como é que ficou essa história? Não, eu vou te contar uma coisa que essa frase me está dizendo uma barbaridade, acho que eu já ouvi 1 milhão de vezes, porque foi a que marcou daquela passagem do torneio do Masters, acho que em Londres. Sim, a gente teve muito dessas discussões por causa do problema de tempo, teve aquele problema no Rio, quando ele saiu para trocar os shorts, ele voltou com os shorts ao contrário, e aí eu não deixei ele sair da quadra para trocar, que eu deveria ter deixado, porque, não sei, não iria mudar tanto o negócio, já havia demorado tanto para fazer o negócio, porque a gente naquela época não tinha esse tempo para sair e voltar para a quadra. Mas acho que sempre houve... mesmo no período que ele pediu para não arbitrá-lo, por causa do problema do tempo, sempre houve um respeito mútuo dos dois, e ele demonstrou isso não sei quantas vezes. Eu acho que quando eu tive aquele ataque cardíaco na Austrália, o Benito, que trabalha com ele na parte de comunicação, me escreveu perguntando se eu poderia dar o telefone para ele, e o Nadal me mandou uma mensagem. Que legal. Quando eu voltei, eu fiz Monte Carlo, e o torneio seguinte foi Barcelona, e eu fiz a final dele contra o Tsitsipas. Só que como demorou quase 4 horas, acabou o jogo, eu saí da quadra, que eu fui direto para o banheiro, eu já tava, depois de 4 horas já estava... E ele falou palavras muito bonitas ali, ele sempre, mesmo tendo aquela coisa do veto por causa das questões de tempo, essas discussões que a gente sempre teve, ele sempre me respeitou muito, e eu sempre respeitei muito ele. Mas sempre a gente conversou, a família... ele foi um dos poucos que nunca mudou. Ele era daquele jeito quando tinha 16 anos e continuou até os 38, como é hoje. Então, acho que é uma das coisas que sempre eu vou lembrar, é isso. É uma pessoa que nunca mudou e sempre me tratou bem. Mesmo com essa coisa do não fazer os jogos dele. Eu voltei a fazer os jogos dele em Doha depois de 1 ano. Fiz, se não me engano, fiz a primeira partida dele de simples ou dupla, fiz a partida depois durante o torneio e trabalhei normalmente durante... Então, nunca teve uma coisa assim de não falar, não conversar. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente sempre falava com os juízes, os novos, né, principalmente, você nunca pode levar essas coisas como pessoais.
Porque se você leva essas coisas como pessoal, você não pode trabalhar como juiz. Em nenhuma modalidade, eu acho. Não é só em tênis. Porque o que acontece na quadra, às vezes, você vê quantas vezes eu tive discussões com jogadores e, voltando para o hotel, a gente pegava o mesmo carro e conversava e falávamos normalmente, mas podia te dar 1 milhão de exemplos assim. Que na quadra acontece alguma coisa e, de repente, fora é outra. E é bem assim, são pessoas diferentes, são pessoas normais. Acho que a gente acaba colocando como se fosse, sei lá, num patamar assim. Mas são sempre pessoas muito normais e muito comuns. Eu acho que aqueles que conseguem conviver com isso e viver assim se dão muito bem, vivem bem, não sofrem. Porque o mundo é meio cruel. Enquanto você está lá em cima, tá todo mundo, tudo bem. E aí, quando você começa a perder, principalmente no caso deles, esquece muito fácil. Esquece rapidamente e é assim mesmo, né? Infelizmente é assim mesmo. Como é que foi a decisão de se aposentar, de parar, Bernardo? Foi natural? Aquela situação da Austrália, né? Tem infarto na Austrália, teve alguma coisa a ver com isso? Te faz pensar em muitas coisas. Foi natural porque são muitos anos fazendo isso. Também essa questão da tecnologia chegando, é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de approach que você tem que ter com o officiating, né? E eu praticamente fiz tudo, né? Não teria mais o que fazer com... Eles me deram... Fiquei muito contente com a ITF, que me deu a oportunidade de fazer uma final de Copa Davis, que era a única coisa que faltava em toda a carreira, de todos... O resto eu tinha feito tudo que você imaginar, até partida de cadeira de rodas eu fiz. Então não é que... A mim, eu adoro tênis, eu adoro esportes no geral, mas tênis E um dia, pensando assim, eu falei, poxa... Quando foi que eu comecei a trabalhar mesmo? Eu caí em 1984. Aí eu falei, poxa, são 40 anos fazendo isso. Muito chão, né? Se você pensar, eu comecei a trabalhar com tênis quando eu tinha 14 anos. E depois não parei mais, porque eu jogava, dava aula, fazia exibições que a gente organizava na época, quando eu trabalhava em São Caetano. E você não para... Você esquece a gente tem uma outra parte da vida, né? E aquele negócio da Austrália foi um susto. Principalmente porque te pega você tentando fazer planos. E quando a médica te fala, não, seu coração parou, mas a gente fez você voltar, você fala, opa, como parou? Eu falei assim para ela, mas como parou? E do nada, não, sabe assim, você... É como se te desligasse. Se você fosse uma máquina, alguém vai lá e faz assim, pum. Tira da tomada. Você não percebe. Sabe? E aí você volta, você fala, peraí, como? Podia ter acabado ali. E você fala, pô, e tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu queria fazer, o que eu deixei de... Então, é uma coisa que te faz pensar um pouco. Te repensa a vida, né? O que você sentiu na hora que você falou o seu último game, set and match? Foi engraçado porque me perguntaram o que eu sentia durante o jogo. Eu falei, durante o jogo nada, que você só pensa em não fazer nenhuma cagada. Eu falo, agora não pode acontecer. No último jogo tem que ser... Depois de 8 mil jogos, você vai fazer o último jogo, uma besteirada? Não. E aí, fui pensando assim, o jogo foi tranquilo. Era aquela coisa, como eu te falei, a parte de tecnologia, mas é uma Copa Davis, é um evento diferente, porque pode acontecer outras coisas que não só chamadas de boa fora, né? E aí, o Berrettini fez o break, foi sentar, e aí eu olhei no placar e falei, poxa, ele vai sacar e é 5-2, 6-4, 5-2, pode acabar o jogo e acaba meu último... Foi aí que eu pensei alguma coisa assim, que veio na cabeça, falei, poxa, último game.
Não, na hora que eu falei game, set, match, não, tá tranquilo. Porque foi como se fosse uma contagem regressiva, né? Uhum. Começou... Primeiro, eu não queria nada dessas coisas, né? Tipo, já vinha um monte de jogador que teve homenagem, essas coisas assim. E eu lembro que o Carlos Sanches falou para mim, o Lui quer fazer alguma coisa para você aqui no Rio, não sei o quê, porque sabe que é o último torneio que você vem, não sei o que lá, você vai se aposentar no final do ano. E eu falei pro Carlos, Carlos, deixa, isso é para jogador, não é para árbitro, não tem... Só que eu não sei se eles começaram a falar muito essas coisas, que eu lembro que eu peguei o voo de volta para a Europa, eu estava com o Nori quase do meu lado e o técnico dele na minha frente, e aí durante o voo, logo no começo, o técnico virou para trás e falou, mas é o seu último ano mesmo, não sei o quê, e a gente começou a conversar. Uhum. E aí muita gente começou a conversar, jogadores, o Bublik no meio do jogo no India Wells, estava perdendo a partida 5-0 no segundo, ele me para e fala, Carlos, esse é seu último torneio ou é o último ano? Eu falei, não, último ano. Ele falou, tá, então a gente vai se ver ainda durante o ano e continuar a jogar, assim. Sabe, coisas assim. E aí começou, aí veio Estoril, fizeram homenagem, Barcelona foi muito bonito, que era um dos torneios que eu gostava muito, né, de jogar, de viajar e participar. Nossa, eu fiz desde 98, 97, eu acho, Barcelona. E foi assim, Japão, outros lugares, em Roland Garros, que eu não ia há 7 anos. Aí eu fiz uma semana lá, aí fizeram uma homenagem lá, Wimbledon. Então foi assim, então era como eu já estava esperando, não era uma coisa assim, tipo, agora vai ser a surpresa, eu já sabia que ia ser o último jogo ali, né? E deu tudo certo, porque eu fiz o primeiro jogo, então eu fiz a partida, porque se fosse 2-0, a dupla seria cancelada, então eles não podiam me dar a dupla, porque se 2-0 não teria o último jogo. Eu não sei se vocês notaram, mas isso aconteceu com o Kohlhoff. Não, é? Kohlhoff, eles jogaram a dupla e eles bateram a Espanha. Sim. E aí eles jogaram sexta-feira. Sexta-feira, eles ganharam de 2-0. Então, o Kohlhoff não jogou a última partida. Não, aí, na final, eles perderam do 2-0. Tanto que eles fizeram uma homenagem para o Kohlhoff também, durante as finais, porque ele acabou não fazendo o último jogo, porque sempre eles ganharam o penúltimo e perderam o último por 2-0. Então, era a única coisa que eu pensava, eu falei, não, a dupla não, porque se fica 2-0 para o outro, aí eu não tenho o último Aí não vai ter uma despedida. Não, aí no primeiro jogo e foi tudo tranquilo. Mas foi bem legal, foi bem legal. Tua missão a partir de agora, pelo menos esse é o planejamento, é você começar a trabalhar nesse plano de carreira dos novos juízes, né? Mas como você já bem salientou logo no começo, com essa nova era da tecnologia, que me pareceu uma coisa meio inevitável, né, Bernardo? A gente é meio conservador, eu também sou muito conservador nessa área, acho muito legal, claro que o juiz de linha comete erro, claro que isso acontece, mas a tecnologia chegou e isso realmente facilitou muita coisa para o jogador, até... Teve uma coisa curiosa no jogo agora do Fonseca, inclusive, dessa semana passada, em que a máquina deu out, a revisão deu bola boa e o juiz teve que pedir a revisão da máquina para ver realmente se dá bola boa. Então, até nisso existem falhas, né? Claro. Mas esse momento, você falou, fica mais difícil para o juiz hoje construir carreira, como foi exatamente o seu caso, começar lá de baixo e subindo, né? Então, como é que essa sua missão vai ser? Como é que você imagina essa sua missão? Bem, ainda não tem nada definido com relação a isso, nem por minha parte, nem por parte das organizações aí, porque é exatamente esse detalhe, como a tecnologia está mudando a forma de arbitragem, a forma de como o juiz se aproxima do próprio jogador, esse contato que tem com o jogador, é uma forma um pouco diferente. Eu não sei se vocês já notaram, até no futebol agora, o árbitro, ele anuncia a decisão dele para o público e para a televisão, basicamente, que é uma das coisas que o tênis está tentando fazer, que acho que já faziam no futebol americano. A NBA faz também, né? Isso, a NBA também começou a fazer. Por quê? A decisão, em alguns momentos, é do árbitro, pode ser revisada
no caso dos Masters 1000, que você tem o VAR, então vamos supor, você chama um touch, e o jogador fala, não, eu quero ver porque não foi, não tocou. Mostra no vídeo, mostra para o público, e aí o juiz tem que analisar, ok, tocou, não tocou, e é o juiz dá a decisão. E aí ele, no passado, o que faziam os juízes? Não foi touch, joga o ponto. Quem está assistindo em casa, ou mesmo lá, pessoal ao vivo, às vezes não entendia o que havia passado. Muitas situações passam assim. Então agora o juiz está tendo essa... Não é a coisa fundamental, mas é uma das coisas que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que explicar a decisão que ele tomou, baseado naquilo que as pessoas viram no vídeo, marca ou qualquer coisa parecida. Então esse é um trabalho diferente, porque a primeira língua do tênis é o inglês. Mas algumas vezes você vai estar em algum lugar que as pessoas não entendem inglês. Então não adianta você fazer aquela explicação e ninguém... Então, não entender nada. Então, é uma coisa que hoje, por exemplo, a pessoa faz se consegue falar em uma outra língua, pode até ser utilizado, mas que provavelmente no futuro ele faz em inglês e vai aparecer no telão a explicação legendada. Pode ser. Então, existem algumas coisas que você pode programar, você pode falar, tá bom, a gente vai explicar, vai tentar treinar os juízes para essas coisas, mas é muito complicado, porque é uma coisa que, imagina, você é sei lá, uma pessoa da República Tcheca, tá fazendo um torneio num outro país, e aí você vai ter que explicar isso em inglês. Sim. Às vezes pode sair até pior do que você explicar. Então, tem algumas coisas que vão depender muito, qual é a característica que você vai ver nesse juiz. Você, teoricamente, não é que tem que ver excelentemente a bola, ver a bola assim, fantástica, você é aquela pessoa que não... Porque a máquina chama a bola. Sim. Comunicação com o jogador? Pequeno. Você vai ter que, talvez, se você faz o erro, você vai chamar a máquina, fazer a explicação para o público. E eu tirar até a questão do treinador da orientação. Até isso também o juiz agora não precisa se preocupar mais com isso. Até isso não precisa se preocupar mais. Então, você, para falar qual é o perfil do árbitro hoje, ele está mais como uma pessoa que faz um anúncio do que uma pessoa que está decidindo se faz um overrule, não faz um overrule, se conversa com o jogador para não convencê-lo, para mais acalmá-lo. Hoje, se você notar, os jogadores estão muito mais nervosos com o próprio time do que com situações em quadra, porque eles também estão se dando conta que não tem mais desculpa. Eu podia jogar e aquela bola que era muito perto, eu ainda tenho aquela dúvida que foi boa, o juiz chamou a bola fora, então eu tenho ainda aquela coisa, mas se aquela bola fosse chamasse boa, eu teria jogado... Acabou isso. A gente está tirando o erro do jogo, o erro da própria... A gente brinca da vida, mas é o que está acontecendo hoje. Se você pensar, você entra na quadra, as bolas são chamadas pela máquina. Se o juiz erra, você usa o VAR, é ilimitado. Você pode falar com o seu coach, que ele pode dar as instruções. O que pode dar errado? Quem está errado na história toda se você perde? É você mesmo? E hoje em dia o coach pode falar ponto por ponto, né? Mas é aí que tá. Ele falou aquela limitação de virada, game do seu lado, hoje em dia ele fala em todos os pontos. Ele só não pode se comunicar muito verbalmente se está do outro lado da quadra. Mas se você for ver, tudo aquilo que era proibido, não pode dar, o coach dava aqueles sinais com o dedo, fatiga assim com a cabeça, acabou aquela coisa toda. Então hoje você tem o auxílio do coach durante o jogo, o auxílio da máquina para não fazer o erro, o auxílio do VAR se tiver um erro do juiz de cadeira que antigamente não se podia fazer, porque o que era chamado, mesmo que você percebesse que era errado, a partir do momento que o jogador fazia aquela reclamação, você não podia voltar atrás.
pela regra, você já não podia voltar atrás. Hoje, você faz o erro, o cara pode chamar o VAR, vai lá, corrige, acabou. Então, tudo isso no tênis muda, e muda também o perfil que você vai tentar achar do árbitro. Qual é o perfil de árbitro que você vai colocar ali? A nossa geração dos 30, dos 40, 50 anos que estão chegando aí, que estão praticamente terminando também as carreiras, vão vir esses novos árbitros, esses jovens, como que eles vão lidar com esse negócio? E tem outro problema, eu não posso viajar, porque não é necessário a minha presença num torneio como, um exemplo, um Wimbledon, 300 e poucos juízes de linha. Sim. Já não tem nenhum agora. Tem um fiscal de quadra. Ou seja, aquela coisa que eu tinha de, eu vou trabalhar porque um dia vou ser chamado para fazer o Wimbledon como juiz de linha, acabou. Eu conversei com algumas pessoas lá em Paris ano passado e eles me falaram que tá difícil encontrar juiz de linha. Na França, que é o país que tem a melhor organização do tênis no mundo inteiro, com essa coisa do juiz de linha, juiz de cadeira, supervisor, eles são número 1 nessa história toda. Só que agora, eles davam aquela premiação, o juiz que faz naquela região, que faz muito bem, ele vai trabalhar num challenger, numa região, e dali ele vai para um tour, e dali, no final, ele vai fazer Roland Garros. Só que agora, Roland Garros ainda tem, mas até quando? Não vai durar muito. Então, todo esse processo, você acaba cancelando e cortando, porque não é necessário mais aquele juiz de cadeira. O juiz já vai começar como juiz de cadeira. Você entendeu? É complicado. Eu acho que eu não estou muito em contato com eles ainda a respeito do que eles já estão fazendo, mas você já pode ver, já tem outros tipos de tênis, né? Já tem esse que faz o Mouratoglou, tá chegando, eu não sei se aí no Brasil já estão falando alguma coisa desse Intense. Não, é mais nos Estados Unidos. Até teve alguma coisa aqui sim, mas não muita coisa. Não. Já está chegando alguma coisa na Europa que eu escutei. Então, eu não sei, está mudando não só essa coisa do perfil de officiating, mas mesmo de torneios de tênis, do esporte no geral. Né? Uhum. Carlos Bernardes, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil, parabenizar a sua notável carreira. Eu posso dizer que eu fui uma testemunha de tudo, de toda a sua trajetória, eu acompanhei desde lá do começo, e tenho que externar aqui a minha admiração por você como pessoa, como profissional, e você e, aliás, muitos outros brasileiros, Paulinha Vieira, esse pessoal que elevou o nome do tênis brasileiro num patamar muito alto, mesmo sem jogar tênis, e acho que isso foi muito importante. Você fez, sem dúvida alguma, uma escola no Brasil. Quero te agradecer demais, te parabenizar e contar sempre com você por aí para a gente bater papos futuros por aqui. Pode chamar que eu estou por aqui. Tranquilo, muito obrigado pelo convite. É sempre legal bater um pouco de papo sobre o tênis no passado, e se vocês precisarem, só me contactar e eu estou aí. Grande abraço. Abração. Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.